Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Você está feliz? Amém. Quem aqui está feliz nesta noite? Diga amém. Amém. Quem está muito feliz, diga amém, glória a Deus. Amém. E quem está muito feliz, diga amém, glória a Deus e aleluias. Amém, glória a Deus e aleluias, porque nós estamos muito felizes na presença do nosso Deus, amém? Aleluias, porque na presença do Senhor há abundância de alegria, na presença do Senhor até a tristeza tem que dar salto de alegria, porque aonde o Senhor está, Ele traz alegria aos nossos corações. E Deus está aqui nesta noite para alegrar as nossas vidas. Deus está aqui nesta noite para fortalecer as nossas vidas. Deus está aqui nesta noite para te abençoar. E neste momento, pega no irmão que está do seu lado e fala para ele: Deus nesta noite quer te abençoar. Fala de novo para ele: Deus nesta noite Ele vai te abençoar. Deus nesta noite vai nos abençoar. Eu tenho certeza que nós já estamos sendo abençoados na presença do Senhor. Mas Deus nesta noite Ele vai nos abençoar mais. Porque a presença dEle é santa, é gloriosa. A presença dEle fortalece as nossas vidas. Eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Romanos, no capítulo de número 8. Capítulo 8 de Romanos. Nós vamos estar lendo um versículo da palavra de Deus. Capítulo 8, versículo 28. Como diz o evangelista Piazza, se eu tivesse de dar um título para esta mensagem: a prova nos faz crescer. As provações que nós passamos nesta vida nos faz amadurecer, nos faz crescer. No capítulo 8 de Romanos, versículo 28, assim lemos na palavra de Deus: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ler todos comigo? Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te exaltamos, glorificamos, ó Pai, e bendizemos o teu santo e excelso nome. Nesta noite, Senhor, ó Pai, a tua santa e bendita palavra foi lida.
Agora nós te rogamos, ó Pai, a inspiração lá do alto, que vem, Senhor, ó Pai, lá do alto sobre as nossas vidas, trazendo nos nossos corações o esclarecimento, o fortalecimento, que a Tua palavra, Senhor, ó Pai, ó Deus, esta palavra que é poder de Deus para a salvação da nossa alma, esta palavra que é poder de Deus para a transformação das nossas vidas, venha fazer a diferença nas nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Eu te oro, eu te peço e eu te agradeço nesta noite. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podei-vos assentar, amados irmãos. A prova nos faz crescer, provações. E nós vamos estar falando sobre prova da nossa fé. E o apóstolo Paulo, escrevendo esta carta, ele diz que sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem aqui ama ao Senhor? Quem aqui ama a Deus? Amados irmãos, então tudo que acontece na nossa vida acontece por um propósito, acontece por um porquê, que muitas vezes nós não vamos entender no momento, mas com o tempo, com o passar do tempo, com o andar com o Senhor, nós vamos entender o porquê que nós passamos pelas provas, o porquê que o crente ele é provado. E a Bíblia diz que todas as coisas, quando o apóstolo Paulo escreve todas as coisas, engloba tudo na nossa vida. Tudo de bom, tudo de ruim, tudo que acontece na nossa vida acontece com um porquê e para um para quê da parte do Senhor. Deus quer nos ensinar algo quando acontece algo na nossa vida. Muitas vezes nós não vamos entender no momento, mas nós vamos entender, amados irmãos, no nosso caminhar, que as provas que nós passamos ontem fortaleceu a nossa fé para nós estarmos aqui hoje. Aquilo que passamos no ano passado, há 2 anos atrás, fortaleceu a nossa vida para estarmos na presença do Senhor hoje. As provas, as provações, ela fortalece, ela nos fazem crescer, ela amadurece a nossa vida espiritual. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o nosso crescimento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um chamado para nossas vidas. O primeiro chamado que Deus tem para nossas vidas é para a salvação. Deus chamou, amados irmãos, nós que estávamos nas trevas, que vivíamos perdidos, Deus nos chamou do lamaçal do pecado para nós morarmos no céu. Nós que estávamos perdidos, fomos chamados pelo Senhor: ó, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz a palavra do Senhor. Nós fomos chamados para a salvação, nós fomos chamados para morar no céu. Então tudo que acontece na nossa vida, acontece com um propósito. A nossa prova, as provações nos fazem crescer na presença do Senhor. E falar de provação, amados irmãos, eu gostaria que os irmãos fossem comigo no livro de Tiago. Tiago escrevendo, amados irmãos, esta carta para uma igreja que estava passando pelas provas. Aí Tiago estava escrevendo esta carta para os irmãos que estavam neste momento sendo provados. Muitos deles estavam fugindo, muitos deles estavam sendo mortos, perseguidos pelo Império Romano. E Tiago agora, amados irmãos, como um bom servo do Senhor, Tiago agora vê a necessidade de escrever uma carta para fortalecer a fé dos irmãos, para que os irmãos não se desanimem na caminhada. Amados irmãos, a palavra de Deus nos fortalece, a palavra de Deus ela renova nossas forças. Tiago aqui, sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele agora começa a escrever aqui na sua carta, no capítulo 1, no versículo 2, dizendo o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passardes pelas provações. Capítulo 1, versículo 2 de Tiago. Tende por motivo de grande gozo, alegria, o passar pelas provações. Por que Tiago escrevia isso? Esta igreja estava sendo perseguida. A igreja estava sendo, neste momento, amados irmãos, bombardeada pelo inferno. Ali nós vemos que muitos irmãos, muitos cristãos naquela época morreram. Morreram para não negar a sua fé. Morreram, amados irmãos, por não negar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aquela igreja estava sendo perseguida, estava passando pelas provas.
E Tiago diz, amados irmãos, tende por motivo de grande gozo, de alegria, de extrema alegria, o passardes pelas provas, pelas provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Por que nós passamos pela prova, amados irmãos? Para desenvolver em nós a perseverança. Sabe por que a prova do ano passado te fortaleceu para você estar aqui hoje? Porque ela desenvolveu em você perseverança para caminhar mais um ano, para caminhar mais um dia. A prova muitas vezes, amados irmãos, ela parece ser grande, mas ela desenvolve em nós perseverança. Perseverança para quê? Para caminhar. Perseverança para servir a Deus. Perseverança para continuar em obedecer a palavra de Deus. E é por isso que o apóstolo Tiago, ele escrevendo esta carta, ele diz, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Aquela igreja, amados irmãos, mesmo sendo perseguida, aquela igreja não deixava de falar, aquela igreja mesmo sendo, amados irmãos, maltratada, ela não deixava de pregar que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Aquela igreja mesmo debaixo de tanta prova, de tantas pressões do Império Romano, aquela igreja, amados irmãos, foi perseverante, porque a prova gerava na igreja perseverança. Quando nós passamos pelas provações, amados irmãos, as provações vai gerar em nós perseverança. Perseverança em servir, perseverança em obedecer a palavra de Deus. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais o quê? Maduros e completos. Quando nós passamos pela prova, a prova gera em nós perseverança, e a perseverança vai gerar em nós maturidade e crescimento. A prova nos faz crescer. E o apóstolo Tiago, ele escrevendo aqui, ele diz tudo. A perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos. Para que sejamos, amados irmãos, fortalecidos, para que possamos crescer, para que sejamos completos. Nós precisamos de passar muitas vezes pela prova. Deus prova o homem. Deus muitas vezes permite as provações vir na nossa vida para nos provar. E a Bíblia nos convida a apresentar ao Senhor a nossa vida como um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Deus nos convida a nós mesmos nos apresentar a Deus como um obreiro aprovado. E para ser um obreiro aprovado, nós precisamos de passar pela prova. Amados irmãos, mas ninguém gosta de passar pela prova. Mesmo sabendo, se nós tivéssemos a visão completa do final da história, nós iríamos ver que compensaria passar pela prova. Mas no momento da prova, muitas pessoas murmuram. No momento da prova da nossa fé, muitos desistem. Muitos retrocedem. Muitos não avançam. Muitos não perseveram. Mas para nós que estamos aqui hoje, se vier prova, amados irmãos, este ano de 2012 é um ano de prova. Este ano é um ano de nós abotoarmos o cinto mais um botão. Por quê? Porque vai vir provas para nossas vidas. Mas nós precisamos de perseverança. Para que a perseverança venha trazer na nossa vida maturidade, crescimento. Para que nós venhamos ver lá do outro lado que valeu a pena. Amados irmãos, todos nós que passamos pela prova e que perseveramos em servir ao Senhor, quando nós perguntamos, valeu a pena? Nós vamos ver a pessoa respondendo, valeu. Valeu a pena passar pela prova. Se nós perguntássemos, amados irmãos, o rei Davi neste momento, se nós tivéssemos a oportunidade de entrevistar o rei Davi, de conversar com ele, nós perguntaríamos a ele, rei Davi, me responde uma coisa, valeu a pena, rei Davi, você perseverar? Valeu a pena você fugir muitas vezes de Saul, esconder ali naquela caverna? Valeu a pena muitas vezes você passar frio no deserto? Valeu a pena
Você passar dificuldade com aqueles 400 homens que eram homens apertados, eram homens que não tinham dinheiro, eram homens amargurados da alma, eram homens endividados, valeu a pena. Qual seria a resposta que ele ia nos dar, amados irmãos? Com certeza, eu tenho certeza disso, que a resposta dele: valeu a pena em seguir a Deus. Valeu a pena passar por aquela prova, porque aquela prova gerou em mim a perseverança, e a perseverança gerou em mim maturidade, crescimento. Se nós perguntássemos aos homens de Deus: valeu a pena, Moisés, você guiar aquele povo por 40 anos no deserto, aquele povo murmurão, aquele povo que reclamava, aquele povo que te dava tanta dor de cabeça, Moisés? Uma certa vez Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou fazer um deal com você, Moisés. Eu vou acabar, exterminar com todo esse arraial, e vou fazer de você uma nova geração. Eu vou fazer de você um novo povo. Sabe qual que foi a resposta de Moisés? Senhor, tem misericórdia do teu povo. Não acaba com o teu povo, Senhor. Não faça isso. Deixa o teu povo. E em certa ocasião, Moisés falou: Senhor, tira o meu nome do livro da vida, mas deixa o povo entrar. Deixa o povo, Senhor. Aquele povo, amados irmãos, que pegou pedra para destruir Moisés. Aquele povo que teve vez de querer matar Moisés, acabar com Moisés e voltar para o Egito. E mesmo assim, Moisés perseverando com aquele povo. Mesmo assim, Moisés passando por aquela prova ali no deserto. O povo não tinha água, reclamava, murmurava. Moisés, tu nos trouxeste aqui neste deserto, foi para nos matar de sede. E ali estava Moisés. Senhor, tem misericórdia do teu povo, Senhor. O povo está com sede. Faz um milagre. Deus falava: Moisés, toca na rocha. Moisés, fala com a rocha. Um povo reclamava, murmurava: Moisés, tu nos trouxeste aqui para comer esse pão ruim. Esse pão aí que está amanhecendo todo dia na nossa porta. O povo não tinha nem que ir na padaria, o pão estava na porta. E o povo murmurava: nós queremos é carne, nós queremos é churrasco. E muitas vezes Moisés: Senhor, tem misericórdia. E Deus ali mandava carne. O povo comia à vontade. Era aquele povo, e Moisés perseverando. Era a prova de Moisés. E se nós perguntássemos hoje para Moisés: Moisés, valeu a pena? Eu tenho certeza que Moisés responderia para nós: valeu a pena passar por aquela prova. Valeu a pena. No capítulo 39 de Gênesis, a Bíblia conta a história de um homem chamado José. Todos nós conhecemos bem a história dele. Aquele homem, amados irmãos, que foi vendido pelos seus irmãos, foi levado preso ali para o Egito, foi vendido como um escravo para Potifar. Potifar leva aquele jovem para dentro da sua casa. Aquele jovem agora começa a administrar a casa de Potifar. Deus, por amor de José, abençoa a casa de Potifar. Deus abençoa ali o seu trabalho, abençoa o gado, abençoa a sua fazenda. Aquele homem estava muito feliz com José. Aquele homem estava ali, botou José para administrar todas as coisas dentro da sua casa. E a Bíblia agora diz que uma mulher perversa põe o olho ali maligno sobre a vida de José. Com certeza José era um jovem bonito. Amém? Amém, irmãos? Eu tenho certeza que deve ser um jovem muito bonito. Eu ia falar que nem eu aqui, mas a minha esposa já está ali rindo. Com certeza era um jovem bonito, como Michel, né? O cabelão assim arrumadinho, precisando só de dar uma cortezinha assim por cima. E aquela mulher põe o olho maligno sobre a vida de José. E começa a querer atrair aquele homem para o pecado. Começa a tentar levar aquele homem. Aí vem a tentação, é diferente de prova. Começa a tentação, aquele momento difícil para José. E José fugindo, José dizendo não.
A partir do versículo 7, ali do capítulo 39, conta a história. E uma certa vez aquela mulher lança a mão da capa de José e tenta forçar José a se deitar com ela. E a Bíblia diz que José abandonou a capa, mas fugiu do pecado. José não deu vazão ao pecado. Custou muito caro para José. Foi uma prova muito difícil, porque ele deixou de ser o administrador da casa para ir morar numa prisão. Custou muito caro? Custou. Foi uma prova grande? Foi. Mas se nós perguntássemos a José hoje: José, valeu a pena você ter fugido, José? Valeu a pena, José, você ter passado aqueles anos ali na prisão? Valeu a pena, José, você ter morado ali naquele buraco com os ratos? Valeu a pena você estar ali cuidando daqueles presos, sujo, aquele lugar fedido? Valeu a pena, José? Com certeza ele vai responder para nós: valeu a pena porque eu perseverei em servir a Deus. Valeu a pena porque eu perseverei em seguir a Deus. Se nós perguntássemos a Josué e a Caleb, aqueles que foram espiar a terra, quando eles voltaram e trouxeram ali a resposta, conforme o coração deles dizia, aqueles dois homens de fé disseram: vamos, subamos animosamente, vamos tomar posse da promessa de Deus, vamos tomar posse da bênção de Deus, porque o Senhor é conosco, e Deus é maior do que eles. Aquele povo, amados irmãos, começaram a murmurar. Aquele povo começaram a reclamar, disseram: não, nós não vamos conseguir, nós não vamos subir, nós não vamos ganhar a batalha, aquele povo é maior do que nós, aquele trabalho, aquele problema é maior do que as nossas vidas, nós não vamos poder resistir àquele gigante, eles vão comer a gente como quem come um pedaço de pão, sendo que os homens de fé disseram: não, como pão fresco, nós vamos devorar os inimigos, porque o Senhor é conosco. Mas se nós formos perguntar a eles hoje: valeu a pena, Josué? Valeu a pena, Caleb, perseverar em servir ao Senhor? Com certeza, amados irmãos, eles vão responder para nós: valeu a pena. Valeu a pena passar pela prova. Amados irmãos, vale a pena nós passarmos pela prova, porque a prova da nossa fé hoje, ela vai resultar fortalecimento, ela vai resultar crescimento. No capítulo 1 ainda de Tiago, versículo de número 12, a palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que suporta as provações. Não é fácil. Não é fácil, amados irmãos, muitas provas que vêm sobre a nossa vida, passar por elas. Mas nós temos que suportar. Nós temos, amados irmãos, que suportar as provações, porque, amados irmãos, alguns anos atrás, passou um furacão aqui nos Estados Unidos, chamado Katrina. Mas ele passou e fez muita destruição, mas foi embora, acabou. Assim também acontece na nossa vida, muitas provas, parece um furacão, parece que arranca a casa, põe a nossa vida de cabeça para baixo, parece que as coisas desandou tudo. Não, amados irmãos, nós precisamos de ser como os montes de Sião que não se abalam. E o apóstolo Tiago diz aqui: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Receberá depois da prova. Mas depois da prova. Não é antes da prova. Depois da prova. A coroa da vida. Para aquele que suporta. Para aquele que persevera. A Bíblia diz que Deus prova a nossa fé. A Bíblia diz que Deus, Ele nos passa pela prova. Permite que a prova passe na nossa vida. No capítulo 8 de Deuteronômio, se eu não me engano, se é no capítulo 8, é no capítulo 9 ou 10, está por aí.
Depois os irmãos lêem o livro de Deuteronômio todo. A Bíblia diz que Deus levou o povo para o deserto para provar o povo, para ver o que havia no coração do povo. Quem levou para o deserto, irmãos? Deus. Deus levou o povo pelo deserto. Quem levou o Senhor Jesus ao deserto? Deus. O Espírito Santo de Deus guiou ele até o deserto para provar. Amados irmãos, nós passamos pelo deserto, passamos pela provação, mas uma coisa nós temos que ter a certeza: se Deus nos levou até o deserto, Ele vai permanecer conosco. Ele não vai nos levar no deserto para morrer no deserto. Ele não vai nos deixar, amados irmãos, na prova para morrer na prova. Se Deus nos levar até o deserto, é para no deserto nós sermos aprovados por Deus. A Bíblia diz que Deus levou o povo ao deserto. E eles caminharam 40 anos no deserto. A roupa não envelheceu. O sapato, amados irmãos, que o povo saiu do Egito, permaneceu intacto da mesma forma. 40 anos naquele deserto. E o povo não tomou posse da promessa pela murmuração. Porque aquele povo foi reprovado no deserto. Aquele povo não passou na prova. Ninguém recebe graduação se ele é reprovado. Só dois homens foram aprovados no deserto. Somente Josué e Caleb, que lá no deserto recebeu a graduação de Deus, que lá no deserto recebeu a bênção de Deus. Somente esses dois homens entraram com diploma do outro lado. Por quê? Porque no deserto eles foram aprovados. Porque a Bíblia diz que Caleb e Josué perseverou em servir a Deus. Perseveraram em obedecer à voz do Senhor. Amados irmãos, pode ser que nós estejamos num deserto agora. Mas uma coisa nós temos que ter a certeza. Jesus, ele disse: eu não vos deixo só. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não vai nos deixar só, ele vai permanecer do nosso lado. Muitas vezes, amados irmãos, vai ter prova que nós não vamos dar conta de passar, mas pode ter certeza de uma coisa: que Deus vai nos carregar no seu braço e vai nos fazer, amados irmãos, caminhar nas alturas. Nós temos que ter fé, amados irmãos. Se o mar não se abrir, nós vamos passar por cima das águas, mas é pela fé. É crendo que Deus está conosco. Se Deus está conosco, amados irmãos, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se Deus está do nosso lado, quem vai ser aquele que vai levantar contra os ungidos do Senhor? Nós precisamos entender que na prova é o momento de ser aprovado. De duas uma: ou nós somos aprovados, ou nós vamos ser reprovados. Diz uma certa história que um ferreiro, ele estava ali trabalhando, fazendo ali uma ferramenta. E o ferreiro, ele pega ali a ferramenta, aquele ferro quente, aquela coisa derretendo, e coloca dentro de uma forma. Quando aquilo está vermelho de quente, ele coloca dentro de uma forma e ali dá forma àquilo que ele está fazendo. Quando ele coloca dentro da forma, logo em seguida ele tira da forma e começa, amados irmãos, a bater martelo. E a bater martelo naquilo quente, para poder tirar as quinas, para poder moldar aquilo que ele está fazendo. E antes daquilo esfriar, depois ele joga dentro de uma água gelada. E quando aquilo cai dentro da água gelada, a fumaça sai, porque é um impacto muito grande do calor com o frio. E quando aquilo cai dentro da água e esfria, aí ele tira aquela ferramenta que ele fez para checar se aquela ferramenta ficou boa. Se o ferro, amados irmãos, não tiver na temperatura certa, ele jogar antes da hora na forma e tirar antes da hora e bater ali um martelo, e quando ela cai dentro da água,
Sabe qual que é o resultado? A ferramenta racha, ela trinca. E uma ferramenta trincada, ela não serve para ser usada. Amados irmãos, e diz uma história que aquele ferreiro estava ali fazendo o trabalho dele. E um certo amigo dele chegou, começou a conversar com ele. Aquele homem se converteu, aquele homem entregou a sua vida para Jesus. E parece que só vem prova, prova, prova. Tem crente que tem mania de prova. Como é que você está, irmão? Estou na prova. Ô irmão, como é que você está? Estou na prova. Nunca sai da prova. Passa na prova, irmão, glorificando a Deus. Como é que você está, irmão? Estou bem demais, estou glorificando a Deus. Estou na bênção. Por quê? Porque eu sei que na prova o Senhor está comigo. E o amigo começou a questionar, falou assim para ele: colega, depois que você se converteu, foi para a igreja, a sua vida parece que só foi acabando. Os business foi ficando pior. A sua vida foi acabando. Os seus amigos te abandonaram. E as coisas ruins parece que só vieram sobre a sua vida acontecendo. E aquele amigo começou a perguntar: valeu a pena você ir para a igreja? Valeu a pena você agora dizer que é crente? Aquele ferreiro ficou calado, escutando, trabalhando. Ele disse para aquele amigo: venha cá, deixa eu te mostrar uma coisa. E aquele amigo pensou que ele ia responder, ele ficou calado, falou: vem cá, vem ver como eu trabalho. E antes da hora, ele jogou o ferro dentro da forma. E tirou o ferro. Começou a bater a marreta. Quando ele jogou o ferro dentro da água, ele rachou. Ele mostrou para aquele amigo e disse: você está vendo isso aqui? Ele falou: tô. Isso aqui serve para alguma coisa? Ele disse: não. Ele falou: justamente isso. Sabe o que eu faço com isso aqui agora? Pegou e jogou num montão de ferro, velho. Isso aqui não presta para nada, porque agora ele está rachado. Ele disse: o que você quer me dizer com isso? Assim é a nossa vida. Muitas vezes Deus permite que a prova chegue num momento que é tão quente, a temperatura está tão alta. E quando a gente pensa que não vai aguentar mais, parece que Deus tira do fogo. Mas o problema é que o problema não acabou por aí. Quando a gente pensa assim: agora, graças a Deus, não está naquela temperatura mais, parece que o martelo começa a bater na minha vida. Mas você sabe o que acontece? Depois que ele me joga na água, aí vem o refrigério. E o importante é quando eu saio da água, eu saí uma ferramenta aprovada por Deus. Porque se eu for reprovado por Deus, Deus vai me jogar no ferro velho, espiritual, que não vou prestar para nada. Então, amados irmãos, muitas vezes a prova é aquecida. Mas a Bíblia diz: quando passares pelo fogo, o que vai acontecer, irmãos? A chama não vai arder em ti. E quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Então, da mesma forma, amados irmãos, que Deus permite que eu passe pelo fogo, Deus permite que eu passe pelas águas, é para nos levar a um ponto de ser uma ferramenta aprovada por Deus, pronta para o uso do Senhor. Deus quer nos fazer homens e mulheres aprovados para ser usado. Homens e mulheres que não venham ter de que se envergonhar, que não venha dar ocasião para ninguém apontar o dedo, para o diabo apontar o dedo. Porque a Bíblia diz que o diabo, o trabalho dele é um só, 1 em 3, matar, roubar e destruir. Enquanto a prova de Deus é para nos promover, para nós crescermos, a tentação que vem do diabo é para nos impedir de crescer e para nos fazer retroceder. Tiago aqui fala sobre agora a tentação. No versículo 13: ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Mas cada um é tentado
quando atraído é engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Deus, ele permite que o crente passe pela prova. Agora o diabo, ele quer, amados irmãos, que o crente seja reprovado pela tentação. Hoje em dia, se você liga a televisão, você é tentado. Se você abre uma tela do computador, você é tentado. E aonde, amados irmãos, o diabo tem pegado muitas pessoas. Muitos têm cedido à tentação. Muitos têm cedido às seduções, à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos. Muitos têm perdido o ponto com Deus. Têm dado ocasião para o pecado. Têm dado ocasião para o maligno. Por quê? Porque tem dado espaço para a carne. E o apóstolo Paulo diz: fazei morrer o vosso homem interior, para que o novo homem seja formado em nós. Muitos hoje em dia, amados irmãos, estão dando vazão à tentação. Muitos hoje em dia estão caindo. E quando eu falo muitos, amados irmãos, estou falando de pastores também. Estou falando de homens que estão na frente de trabalho. Homens de Deus que hoje já caíram da graça. Por quê? Porque deram vazão à tentação. Não fizeram como José, que com a tentação: José, vem cá, meu filho, vem cá. O meu marido não está por aqui. Mas José não cedeu à tentação. A resposta dele foi uma só: como eu poderei fazer isso com meu Senhor e com o meu Deus? Eu estaria pecando diante do meu Senhor e estaria pecando diante do meu Deus. Ele não deu ocasião, ele preferiu perder a sua posição. Ele preferiu perder, amados irmãos, a sua capa, do que pecar contra Deus, do que ser reprovado por Deus. A prova foi difícil, mas Deus deu a vitória. A Bíblia conta a história de 3 homens no capítulo 3 de Daniel: Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que esses 3 jovens estavam ali no reino da Babilônia. Eram jovens que tinham a posição ali no reino. Eram jovens que foram escolhidos para fazer o trabalho do reino ali na Babilônia. E agora a Bíblia diz que estes 3 jovens passaram pela prova da sua fé. E a prova foi de fogo. E o fogo, amados irmãos, aquecido 7 vezes mais. A Bíblia diz que o rei fez uma estátua grande, enorme de ouro. E aquela estátua, amados irmãos, sob um decreto, que todos, quando ouvirem as músicas, o tocar das trombetas, teriam que prostrar diante daquelas estátuas. Teriam que adorar aquela estátua. Teria que se prostrar diante daquele Deus, o qual o rei havia feito para adorar. E a Bíblia agora diz que quando aqueles instrumentistas começaram a tocar os instrumentos, o povo abaixou para adorar a Deus, aquele Deus pagão, aquela estátua de Nabucodonosor. Mas teve 3 jovens que naquele momento, amados irmãos, permaneceu de pé. Amados, não se prostra diante das ofertas. Permaneça de pé diante de Deus. Não se prostra diante das ofertas de um computador. Não se prostra diante das ofertas da tentação de uma televisão. Não se prostra diante das ofertas da tentação, amados irmãos, do momento. Foge, permanece de pé diante de Deus. Foge como José fugiu. Mas ele não abaixou, amados irmãos. Ele não se prostrou. E naquele momento que a trombeta tocou, amados irmãos, aqueles 3 jovens permaneceram de pé. Penso eu comigo que eles cruzaram os braços e chegaram a encher o peito. Eu não vou me prostrar. Eles tinham determinado em não prostrar para adorar aquele Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia que o único Deus que nós devemos prostrar é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Este que é o verdadeiro Deus
eles não se prostraram para adorar aquela estátua. Quando aquele povo que se prostrou, olha aqueles 3 jovens de pé, corre para o rei e avisa o rei, fala: olha, rei, o senhor não tinha dado um decreto? O rei falou: tinha. O decreto era, se aquele que não prostrar diante da estátua, ia ser jogado dentro de uma fornalha de fogo. Era o decreto do rei, ele deveria morrer. Rei, tem 3 homens que não se prostraram, dos judeus. Eles não se prostraram diante da estátua. Pois traga estes 3 homens aqui. Foram lá buscar aqueles 3 homens. Quando aqueles 3 homens chegam até ali na presença do rei, o rei, amados irmãos, creio eu que inspirado pelo inferno, por Satanás, ele agora faz uma proposta. Olha, eu vou dar mais uma chance. Eu vou mandar tocar mais uma vez a trombeta, os instrumentos. Essa é a última chance de vocês. Senão vocês vão entrar na fornalha de fogo. A resposta deles para o rei foi: olha, rei, nós não nos prostraremos diante da estátua. Nós não vamos adorar este Deus, porque nós só prostramos diante do Deus de Israel, o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó. O rei fala: quem é Deus para te livrar das minhas mãos? Quem é Deus? Quem é este Deus? Só que ele não conhecia o Deus que nós conhecemos. O rei ficou furioso, o rei mandou esquentar 7 vezes mais. A fornalha estava tão quente que os homens que jogaram aqueles 3 homens ali morreram na beirada da fornalha. De tanta que era, tamanha que era a chama daquela fornalha, aqueles homens caem ali dentro. A prova da sua fé. Eles disseram: se o meu Deus quiser me salvar, amém. Se ele também não quiser, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos nos prostrar. A fé daqueles homens, nós podemos morrer, mas nós vamos morrer servindo a Deus. Nós podemos morrer nessa prova, mas nós vamos morrer glorificando a Deus. Mas nós não vamos nos prostrar diante da oferta. E a Bíblia diz que quando o rei manda jogar ali, aqueles 3 homens caem ali naquela fornalha. Já não tinha mais 3, mas ali dentro tinha um 4º homem. Ali dentro tinha o Senhor andando com eles. Ali dentro, amados irmãos, tinha Deus protegendo eles. Aquela chama não ardeu nele, aquela chama não queimou nada. A Bíblia diz que nem deu cheiro na sua roupa. Não queimou nada, só queimou as cordas que estavam amarradas. Até o seu chapéu ali, amados irmãos, permaneceu intacto. Por quê? Porque Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Aqueles homens passaram na prova de fogo, mas eles passaram glorificando ao Senhor. No capítulo 6 do mesmo livro de Daniel, a Bíblia agora diz que Daniel também passa pela prova. O rei havia dado um decreto que durante um período de tempo ninguém poderia orar a outro Deus a não ser ao rei. E a Bíblia diz que Daniel, homem de Deus, aquele homem, amados irmãos, tinha um compromisso de orar 3 vezes no dia, de se prostrar diante de Deus, de orar, intercedendo por Israel. E aqueles homens vê Daniel saindo ali da presença do rei, indo para o seu quarto orar. Automaticamente vai lá a ideia da Daniel. Já leva Daniel para a corte. O decreto do rei era um só: morte. Ser lançado ali junto com os leões na cova. Que tamanho de prova. Mas o Deus, amados irmãos, que salvou, que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, é o mesmo Deus que estava com Daniel. Naquele momento, Daniel não se prostrou diante do rei para orar ao rei. Daniel continuou prostrando diante do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. Ele foi passar uma noite naquele hotel tão maravilhoso, rodeado de leões. Mas naquele dia os leões tiveram que jejuar, porque ali tinha um servo de Deus que estava ali sendo provado.
mas ele não se prostrou diante da oferta. Os leões com certeza tinham que olhar para Daniel. E olhava, mas a boca dele estava fechada. Ali tinha um anjo do Senhor guardando. Ali tinha um anjo do Senhor fechando a boca do leão. Amados irmãos, tem prova na nossa vida que se não é o Senhor que estava ao nosso lado, ora diga Israel. Tem prova na nossa vida que nós passamos, que é só Deus para nos guardar. A Bíblia diz que os homens que tentaram foram jogados ali dentro daquela mesma cova com os leões. Antes deles caírem lá dentro, os leões já começou a triturar eles. Mas eles não fizeram nada com Daniel. Sabe por quê? Porque Daniel foi fiel. Seja fiel ao Senhor. A prova nos faz crescer. Com a tentação, diz a palavra de Deus, com respeito à tentação, lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 10, no versículo de número 13, que com a tentação Deus dá o escape, mas com a prova Deus dá a aprovação. Eu gostaria de ler um versículo mais, que está no livro de Zacarias, profeta Zacarias, no capítulo de número 13, versículo de número 9. É uma palavra profética para Israel, mas assim também passamos nós pela prova, irmãos. Capítulo 13, versículo 9, do profeta Zacarias. Farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela me invocará o meu nome, e eu ouvirei. Direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Nós iremos passar pela prova, amém, porque Deus prova como prova o ouro, mas é para nos purificar, é para fortalecer a nossa fé. E eu tenho certeza que muitos estão passando por provas, muitos ainda vão passar pela prova, mas nós precisamos de ter a segurança que o Senhor vai estar ao nosso lado, que o Senhor não vai nos abandonar, que o Senhor vai estar presente conosco. Vamos ficar de pé neste momento? Se tem alguém neste momento que gostaria de receber oração, que está passando neste exato momento pelas provas, que Deus está permitindo que prove a sua fé, este é o momento de vir aqui na frente, para nós estarmos orando, porque quando passamos pela prova, é para nós amadurecer, é para nós crescermos, é para nós sermos completos, diz Tiago. Completo é aquilo que não tem falta de mais nada, aquilo que não precisa de acrescentar mais. E neste momento, eu convido, se tem alguém também que está passando pela tentação, está sendo tentado a desobedecer, a pecar contra Deus, diante de Deus, venha na frente também para nós orarmos, para nós intercedermos neste momento. Porque a tentação, ela nos quer levar para longe de Deus. A prova é para nós chegarmos mais perto de Deus. A tentação, nós vencemos ela com a palavra de Deus. A prova, nós vamos passar nela chorando e buscando a presença de Deus. E neste momento, nós vamos estar orando pelas nossas vidas, intercedendo, porque eu sei que tem prova que parece que a nossa força não vai suportar passar por ela. Mas você sabe quando você vai ver os maiores milagres? É quando você passar pelas maiores provas. Quando você vai ver Deus operando maravilhas, quando você vai dizer, não tem como mais.
mais jeito para a minha vida. Não tem mais solução para o meu problema. Aí Deus chega com a provisão e fala: tem. Eu estou contigo, eu te ajudo, eu te tomo pela tua mão direita. Eu estou contigo. Neste momento eu vou pedir ao evangelista Piazza que esteja orando. Mas saia daqui convicto que a prova nos faz crescer. Nos faz experimentar, ter experiências com Deus. É no meio da prova que nós vamos experimentar a provisão de Deus. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Ouvimos a ministração da palavra de Deus. E Deus foi claro conosco essa noite. Deus é aquele que nos sustenta. Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas na nossa vida. E quando se fala de prova, a Bíblia deixa claro, deixa mencionada a história de um homem chamado Jó. Um homem que, se nós formos analisar nos dias de hoje, ninguém sofreu mais do que aquele homem. Por tudo aquilo que aquele homem passou, por tudo aquilo que aquele homem viveu, é difícil de comparar alguém hoje sofrendo tudo aquilo que aquele homem sofreu. Primeiro ele perdeu tudo que ele tinha, todos os bens que ele tinha. Depois chega a notícia, ele estava perdendo também até a família dele. Aleluia! Louvado é o Senhor. E para a infelicidade dele, ele já tinha perdido a esposa dele dentro de casa. Que a própria esposa já não estava com a mesma visão que ele tinha. Meu amado, mas Jó, ele tinha ouvido falar de um Deus. Ele tinha ouvido falar de um Deus que era um Deus poderoso, que era um Deus tremendo, que era um Deus capaz de todas as coisas. E a Bíblia deixa registrado no capítulo 19 do próprio livro, versículo 25, ele fala assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar, mesmo que a minha pele seja arrancada, a minha carne verá a Deus. Mesmo que eu não tenha nada nesse mundo, mas a minha esperança continuará no Senhor. A minha esperança continuará nele. Meu amado, essa prova que esse homem teve, ele tinha ouvido falar de Deus, assim está registrado na palavra. Antes eu ouvia falar de Deus, mas aquela experiência que aquele homem foi tão grande, assim, mas foi tão marcante na vida dele, que no meio daquela prova ele deixa registrado: agora eu te vejo, agora eu sei quem o Senhor é. E ele descobriu que os planos e as promessas do Senhor jamais podem ser frustrados. Jamais pode ser frustrado aquilo que Deus diz. Amado, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor, porque se você está passando uma prova, se você está sendo tentado, Deus te trouxe aqui essa noite para te fortalecer, para que você venha passar essa prova. Porque o justo sofre. O justo sofre, meu irmão, é para envergonhar Satanás. Assim a Bíblia nos ensina. Você continue firme e você vai ver o nome do Senhor sendo glorificado na tua vida e Satanás sendo desmascarado mais uma vez. Vamos orar. Santo e querido Pai, Deus, no nome de Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o teu nome, adorar o Senhor pela beleza da sua santidade, porque tu és um Deus todo-poderoso, acima de todas as coisas, acima de tudo que há, ó Deus Pai todo-poderoso. Deus, e a nossa confiança é em ti. A nossa confiança está no Senhor. A nossa
confiança não está no nosso entendimento, a nossa confiança não está naquilo que possuímos, mas a nossa confiança está no Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar essas vidas que vieram aqui à frente, ó Pai. Ó Deus, Tu conheces o coração de cada um deles. Tu sabes o que está passando na vida de cada um deles. Senhor, em nome de Jesus Cristo, o remédio certo, ó Pai, só o Senhor sabe para essas vidas. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, dê o remédio que eles precisam. Ó Deus, para que possam sair daqui, ó Pai Santo. Ó Deus, tranquilos, conscientes, ó Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que eles venham, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, perseverar, ó Deus, perseverar, continuar caminhando, continuar marchando, continuar fazendo a Tua vontade. Deus, em nome de Jesus Cristo, para que venha o amadurecimento e para que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado. Em nome de Jesus, toma cada vida que Tu conheces pelo nome, ó Pai. Ó Deus, em nome de Cristo, nós queremos glorificar e exaltar o Senhor mais uma vez esta noite, no nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Toda honra e toda glória seja dado a Ele, porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Amém? Glória a Deus. Este é o primeiro domingo do mês de fevereiro, e como nós temos o costume já de estarmos celebrando a Santa Ceia do Senhor, hoje não é diferente. A palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Nós vamos estar celebrando a Santa Ceia do Senhor, mas, amados irmãos, a palavra de Deus nos ordena a examinarmos a nós mesmos. Graças a Deus que Deus me deu o livramento, não somente para mim, mas para todos os pastores. Porque imagina o pastor examinando a vida de cada um e falar: você pode, você não pode, você não pode. Não, graças a Deus, Deus nos deu sabedoria e entendimento para examinarmos a nós mesmos, como nós estamos diante do Senhor. Amém? Então faça este exame neste momento, e a Bíblia diz: e assim coma deste pão e beba deste cálice. Depois que nós já fazemos isso, examinamos a nós mesmos, estamos aptos para tomarmos a Santa Ceia do Senhor. E se porventura, amados irmãos, neste mês nós falhamos com palavras, com pensamentos, com ações, com certeza, a Bíblia diz que aquele que diz que não peca, já está pecando. O que nós devemos fazer? Recorrer a Jesus. O sacrifício de Jesus, ele é poderoso, suficiente para nos perdoar de todo pecado, de toda iniquidade. Amém? Então vamos orar, vamos fazer neste momento uma oração pedindo perdão pelas nossas falhas, para nós estarmos aptos para participar da Santa Ceia do Senhor. A Bíblia diz que aquele que participa de qualquer forma, ele está participando para a sua própria condenação. É muito importante nós termos a consciência disso. Mas aquele que está buscando, falhamos, erramos, com certeza. Mas nós estamos buscando o reino de Deus, buscando a sua justiça. Nós pedimos perdão e continuamos servindo a Deus. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui para celebrar, Senhor, a Santa Ceia do Senhor. Relembrar, Senhor, ó Pai, do sacrifício vicário. Relembrarmos, ó Pai, aquilo que o Senhor operou na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor, ó Pai, irá fazer nas nossas vidas. E neste momento, Senhor, ó Pai, queremos trazer à memória o sacrifício vicário naquela cruz, ó Pai. Aquela cruz tão sanguenta, Senhor, ó Pai, tão pesada. Mas o Senhor, de braços abertos ali, Senhor, ó Pai, morreu pelas nossas vidas. Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, seja por palavras, por pensamentos, por ações, atitudes que porventura, Senhor, nós falhamos. Perdoa-nos, ó Pai, e tem misericórdia das nossas vidas. Ó Deus, nos purifica, Senhor, ó Pai, de todo pecado, de toda iniquidade.
Em nome de Jesus Cristo, eu te oro, eu te peço e eu te agradeço. E neste momento, Senhor, consagro, ó Pai, a Ti esses elementos que vão ser usados, Senhor. O pão que simboliza o Teu corpo, ó Pai, que foi entregue por nós. E o suco da vide que simboliza, Senhor, o Teu precioso sangue, que foi vertido naquela cruz, conforme diz a Tua palavra, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ó Deus, muito obrigado. Neste momento eu te oro, te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Santo é o Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia tem mostrado amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nossas lâmpadas com o óleo do Espírito e tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito e tem feito sua vide florescer. Jesus, somente o Senhor é santo. E a palavra de Deus diz, amados irmãos, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Amados irmãos, neste momento, vamos tomar em memória do Senhor. Tomai dele todos, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Somente tu és santo, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por teu corpo, Pai, que foi entregue pelos nossos pecados, Senhor. Que de braços abertos naquele madeiro, Senhor, que estava ali recebendo, Senhor, ó Pai, o pecado, Senhor, ó Pai, de todos. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque os nossos pecados foram cravados ali naquela cruz, ó Pai. E hoje nós somos libertos pelo precioso sangue que foi vertido ali pelas nossas vidas. Em nome de Jesus eu te oro, Senhor. Te agradeço. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aleluia. Com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Aleluia. Santo, Santo é
Deus, aleluias. A palavra de Deus diz que semelhantemente depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. E é o que nós estamos aqui anunciando, que Jesus morreu para salvar o pecador, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou com poder e glória, e Ele está sentado num alto e sublime trono. Amados irmãos, e um dia Ele vai se levantar deste trono para buscar a sua igreja. Um dia Ele vai voltar para levar a noiva do Cordeiro, que é a igreja do Senhor, aquela que Ele comprou pelo precioso sangue. E quando esse dia glorioso chegar, amados irmãos, nós vamos estar lá. Nós vamos conhecer ali Abraão. Nós vamos conhecer ali Davi. Nós vamos ter a oportunidade de conversar ali com Josué, com Moisés. Eles vão estar ali na glória conosco, amados irmãos, com a igreja do Senhor. Aqueles que venceram pela fé. E um dia nós vamos ter a oportunidade de ver o rosto mais lindo, que é o rosto do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que veio, aquele que morreu, mas Ele ressuscitou e está assentado com poder e glória. Aleluia. Tomai dele todos com alegria, no nome de Jesus. Aleluias. Oh, Santo Deus, Tu és digno, Senhor, de toda honra e de toda glória. A Ti damos, ó Pai, o louvor. A Ti damos, Senhor, ó Pai, a exaltação. A Ti, Senhor, ó Pai, elevamos a nossa voz, Senhor, para Te agradecer, ó Pai, pela obra redentora. Ó Deus, pela regeneração que o Senhor operou nas nossas vidas. Nós que éramos perdidos, ó Pai, nós que estávamos afastados do Senhor, nós que estávamos distantes, separados pelos nossos pecados, o Senhor, ó Pai, tirou a parede que nos separava. O Senhor, ó Pai, operou a salvação nas nossas vidas. O Senhor transformou as nossas vidas, Senhor, ó Pai. E hoje, Senhor, nós estamos aqui como nova criatura para Te adorar, para Te dizer, Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado pela operação maravilhosa que o Teu Espírito operou na nossa vida, tirando um coração de pedra, tirando um coração velho, Senhor, ó Pai, e colocando um coração novo nas nossas vidas, colocando, Senhor, ó Pai, o selo da redenção, ó Pai, que é o Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o nosso nome estava escrito no livro da condenação e da morte, mas hoje ele está escrito no livro da vida e do Cordeiro. Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pelo Teu sacrifício, Senhor, e sabemos que um dia o Senhor vai voltar. Um dia o Senhor vai voltar para buscar uma igreja que foi provada, mas que foi aprovada pelo Deus, pelo Senhor, que passou pelas provações de fogo, ó Deus, mas que foi refinada como ouro, Senhor, ó Pai, e que está reluzando, Senhor, ó Pai, está brilhando mais e mais, ó Deus, a Tua graça. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu Te louvo, eu Te adoro, Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor fez na minha vida, por tudo que o Senhor fez na vida dos meus irmãos, e por tudo que o Senhor, ó Pai, está fazendo agora, e por tudo aquilo ainda que o Senhor irá fazer nas nossas vidas. Abençoa a Tua igreja, Senhor, ó Pai, abençoa a Tua noiva, Senhor, derrama sobre nós a Tua graça, derrama sobre nós, ó Pai, a Tua presença, ó Deus, e que no momento das provas nós venhamos, ó Pai, levantar os nossos olhos para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu Te louvo, Te adoro e Te exalto. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos já sabem os nossos horários. Amém. Terça-feira, culto de ensinamento da palavra de Deus. Na sexta-feira tem o ensaio do grupo de louvor. E no sábado pela manhã, círculo de oração. Sábado à noite vai ter aqui culto do departamento de louvor, neste sábado.
Amém? E no domingo, escola bíblica dominical.